uma CPI aberta na Câmara de Brodowski quer apurar um suposto ato de improbidade administrativa praticado pelo prefeito na vacinação contra a Covid na cidade. José Luiz Pérez deve ser convidado a depor nos próximos dias, mas já adianta que não cometeu irregularidades. Servidores públicos foram afastados do cargo depois que a investigação de fura-fila da vacina contra a Covid apontou para diversas fraudes. Um deles teria vacinado toda a família antes da hora. A fraude existiu, inúmeras fraudes, fura-fila aconteceu. E sobre os documentos técnicos é que nós vamos nos amparar para analisar caso a caso daquela lista de vacinados. O que ficou ainda mais evidente foi a falta de organização no calendário de imunização da cidade, que recebeu um cronograma do estado, mas não estava seguindo. O pessoal da Vigilância Epidemiológica do município, nós ouvimos também os coordenadores de enfermagem e coordenadores que tinham essa função sobre a vacina e também a secretaria e alguns coordenadores daquela Secretaria de Desenvolvimento Social. A OAB de Brodowski vem acompanhando cada passo da CPI. Analisando de forma individual, o advogado acredita que muitos dos casos de favorecimento aconteceram em decorrência da desorganização. A CPI ela vem não só para esclarecer os fatos, mas sim para dar o exemplo, para mostrar para a população que todos têm que fiscalizar o trabalho dos agentes públicos, né? E a administração pública tem que ser transparente. No último mês, com todos os olhares voltados para a vacinação e uma nova representante liderando a saúde, a cidade acelerou a aplicação de mais de 3 mil doses que estavam represadas. Nós vacinamos quase 4 mil pessoas e conseguimos chegar no estágio do estado, né? Está chegando em torno de 43 a 49 anos. Isso deve-se também ao trabalho da CPI e à pressão que as investigações estão surtindo no Poder Executivo. A investigação tem movimentado os bastidores políticos da cidade. Houve até a tentativa de interromper a transmissão ao vivo das oitivas da CPI por parte do representante legal de uma das convocadas, mas não obteve sucesso. A transmissão online é uma ferramenta muito bem-vinda, né? Até porque, né, nesse momento de pandemia, nós não podemos permitir que as pessoas acompanhem presencialmente. O próximo passo na investigação da CPI é na pasta da Educação, que teve uma vacinação independente. Em seguida, serão convidados a prestar depoimento o ex-secretário de Saúde, que foi exonerado, e também o prefeito. A busca é por responsabilizar alguém pelas fraudes. Agora nós vamos para o núcleo da educação, que foi a vacinação dos profissionais de educação, que é uma vacinação diferente de toda a vacinação das pessoas comuns e profissionais da saúde, porque ela houve um cadastro, um QR Code e ela também tem um documento próprio para os profissionais de educação terem tomado a vacina. Acredito que esses erros serviram para um aprendizado melhor e acreditamos que daqui para frente a coisa vai ficar só positiva. Questionado sobre a sua parcela de responsabilidade nas fraudes, o prefeito se diz tranquilo. Eu não tive nenhum tipo de interferência, eu deixei por conta da Secretaria de Saúde fazer toda a fiscalização. Em nenhum momento eu fiz reunião para indicar esse ou aquele, de forma alguma. Ficou sobre a VE, a Vigilância Epidemiológica, que é responsável, não interferi em nada, acredito que não. Todo o material apurado pela CPI segue sendo encaminhado ao Ministério Público. A CPI foi algo novo, né? Nunca tinha acontecido aqui, então isso tem repercutido muito. Então, por isso que o trabalho tem que ser muito bem feito, porque é uma resposta que a sociedade espera. Thaís Montoni de Brodowski para o Jornal da Clube. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube o advogado Jorge Sanches. Boa tarde, doutor. Lá na cidade de Brodowski, os vereadores não aprovaram a CPI no primeiro momento. A Justiça teve que intervir para pedir a abertura dessa comissão. Isso vai contra o trabalho fiscalizador do parlamentar? Boa tarde a todos os telespectadores da Clube, boa tarde, Ximene. Sim, por quê? Porque a função constitucional e precípua do Legislativo é fiscalizar todos os atos e contratos do Poder Executivo. Então, se num primeiro momento eles se omitiram, é lamentável que precise a Justiça fazer com que eles cumpram o papel deles. Aliás, Brodowski há muitos anos não via uma CPI na Câmara. Isso demonstra a falta de interesse dos próprios vereadores em cumprir com o papel deles? Eles deveriam ser mais atuantes. E
para que eles sejam mais atuantes, é importante também a sociedade civil participar da vida política da cidade, fiscalizando o trabalho dos vereadores, acompanhando as sessões da Câmara, enfim, fazendo com que o Legislativo exerça a função pela qual foi eleito, de fazer leis, mas principalmente e constitucionalmente também de fiscalizar os atos da administração municipal. E a partir das descobertas na CPI, os responsáveis devem ser punidos? Qual é o caminho? Com certeza devem ser punidos com o rigor da lei. Lembrando para toda a sociedade que furar fila é um ato de corrupção, que pode estar envolvido uma série de crimes. Por exemplo, peculato, favorecimento, falsidade ideológica, enfim, uma série de crimes poderão estar embutidos aí nesse ato que muitas vezes para a sociedade, furou fila só, é de suma importância e é um ato de corrupção muito grave. Então, a CPI, chegando à conclusão de que houve esse tipo de fraude, ela deve encaminhar os documentos ao Ministério Público para oferecer denúncia no caso concreto. Agora, a gente estava falando da questão do ato de improbidade, que é o que o Ministério Público também investiga nessa situação de fura-fila. Uma CPI deve ser levada a sério, tanto pelos participantes como pela comunidade em geral? Sempre. Não obstante um pouco de um aspecto político que existe geralmente envolto numa CPI, ela deve sim ser levada a sério. Os vereadores têm que fazer um trabalho técnico de apuração e a sociedade civil também levar a sério essas investigações. Lembrando, Ximene, que nós temos no Brasil todo mais de 4.700 denúncias que foram recebidas pelo Ministério Público de situações de fura-fila. Isso é muito grave, porque é um crime também contra a saúde pública. Então, é algo muito sério e de muita responsabilidade. Grave, portanto, qual seria a transparência necessária para tratar de operações tão sérias como a da vacinação de um município? É a máxima possível, deixando bem claro as listas, as prioridades, os decretos, toda uma sequência lógica que foi definida pelo Ministério da Saúde. Não é o bel prazer do prefeito, ou de vereadores, ou de autoridades locais. Existem regras essas que devem ser seguidas e, mais do que isso, mostradas para a sociedade diariamente. Então, a sociedade tem o dever de olhar, mas também o direito de receber essas informações diariamente. Muito obrigada, doutor Jorge, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço a todos.